Agora, o senhor falou numa frase famosa do Garrincha, é preciso combinar com os russos. Isso. No caso da União renunciar a esses recursos, também é preciso combinar com os russos. Eu acho que... Porque o Romero Jucá, que representa o governo no Senado... O passado e o próximo também, por não esquecer. Já isso aí é a sua opinião. Ele representa os governos, né? Vamos fazer justiça já advertiu, ao seu ecumenismo. Sim, mas ele fala em nome do atual governo. E do próximo, né? E do próximo também. Ele já advertiu que isso aí o governo não aceita. Ele não aceita. Otávio colocou duas questões muito importantes. Primeiro, o crescimento dessa atividade. O bolo de royalties, em 97, era de 200 milhões. Hoje é de 23 bilhões. Isto é 120 vezes mais, quase 120 vezes mais. Então adquiriu uma significação excepcional. Isto é rigorosamente verdadeiro. E a outra coisa é que você não pode culpar o Rio de Janeiro ou o Espírito Santo por esta fatia desproporcional, significativa, porque isto também foi a União Federal que gerou com uma lei federal. Então, a União Federal respondendo, você atende também o regramento moral. Quem criou este Mateus que o embale, né? A União. Segunda razão, a União é o primo rico da produção de petróleo. A União apropria 40% dos royalties e no regime da partilha ficará com 42% de cada barril. De cada barril. Sem contar a capitalização da Petrobras, que 5 bilhões do que lá estão nas jazidas foram para a Petrobras, sem pagar participação especial para o Rio de Janeiro. Também foi outra, como se diz, tunga, né? Outra supressão de uma divisa que era do Rio de Janeiro, que passou assim, eu diria, obliquamente, na moita, sem maiores alardes. Foi um prejuízo tremendo também para o Rio de Janeiro. Perdoe. E se quer ver um outro aspecto interessante, a União... quando tiver alguma coisa para falar assim, pode falar. Não tem problema. Não tem problema. A União fica com esta parte substancial do bolo, mas ainda assim, em termos internacionais, o presidente da Associação Nacional dos Engenheiros da Petrobras me dava uma informação até por escrito. A média mundial de apropriação do Estado soberano em relação à riqueza do petróleo é de 84%. Média mundial. Certo. E exemplificou a Bolívia. A Petrobras pagava 18% de imposto lá, na Bolívia. E a Petrobras e as demais multinacionais ou estatais de petróleo e gás. A Bolívia, o governo Evo Morales, passou para 80%. Pergunta, alguma empresa saiu de lá? Que negócio bom esse, que você fica reduzido a uma quarta parte do que ganhava e continua contente e quieto. Está ganhando. Claro, então, veja, o que a Associação dos Engenheiros defende da Petrobras é que o Brasil se aproprie de 80% disso. Olha, atualmente é 42%. 42% o cálculo do que ficará para o Brasil, fora a Petrobras, que também é Brasil. Mas deixa eu dar um dado interessante aqui. E o projeto do relator, o substitutivo do relator, agravou para pior, piorou a situação do Brasil como Estado soberano, ao determinar, aqui eu estou com o parágrafo 2º do artigo 42 do relatório, que a União Federal assegura ao contratado a devolução do royalty. Então, os 15% do royalty que sai lá da produção, o Brasil devolverá aos contratados. Um deles é a Petrobras, mas outros são multinacionais. Sobretudo a Petrobras. E sobretudo a Petrobras. Mas ficará com a parte, com o Brasil como nação, vai ficar com 42 menos 15. Ora, a simples supressão desta regra aqui dos 15%, a simples supressão que se pode fazer no Senado, aporta à União o triplo do que Rio de Janeiro e Espírito Santo recebe. Quanto é que representariam esses 15%? O cálculo da Associação dos Engenheiros da Petrobras é 25 bilhões, pelo menos. 25 a 30 bilhões. Eu queria A renúncia representaria para a União a renúncia Sim. de 25 a 30 bilhões. É muita coisa. E se não houver esta renúncia, a União pode bancar o Rio de Janeiro, Espírito Santo e os 194 municípios e ainda sair com lucro, porque
bancar isto é 1/3 desses 30 bilhões. Digamos que, numa hipótese, a emenda Ibsen-Souto seja aprovada no Senado. O que acontece? O Rio perde uma barbaridade, os municípios também, mas a União prossegue ganhando, dos nossos cálculos, cerca de 11 bilhões. Então, a União tem fonte, mesmo assim. Então, é uma questão meramente da União compreender que está posta uma questão no Congresso. Eu acho uma ingenuidade imaginar que os deputados vão voltar atrás. Os deputados que votaram a favor, os 369, não voltam atrás, hipótese nenhuma. Tem compromisso com as suas bases. Eleitoral, político. E emocionalizou o debate. Então, também. a saída, quero insistir, consiste nesse mecanismo de a União ceder parte do seu ganho para ressarcir e compensar o Rio de Janeiro. Porque nós falamos de royalties e participação especial. A participação especial foi criada no final do segundo governo FHC por uma razão muito simples. Aquele tempo foi implantado no Brasil o Fundef. E o Fundef, que tem uma equação matemática, incidiu sobre o Estado do Rio de Janeiro de maneira muito perversa as contas do Rio. Então, para compensar o prejuízo que o Estado do Rio de Janeiro teve, era o governador Marcelo Alencar, o Fernando Henrique criou a participação especial, que turbinou, eu diria, a receita do Rio de Janeiro em função dos campos foram maiores, tiveram mais extração, então melhorou a situação do Rio de Janeiro. Mas a participação especial, ela acaba com o novo modelo que o governo quer implantar. Então, essa questão da divisão dos royalties e participação especial, ela está intrínseca aos outros 4 projetos que estão no Senado. Então, qual é a discussão hoje? É preciso abaixar a bola, é preciso, de alguma forma, reconduzir essa discussão a um debate mais técnico para encontrar saídas e mecanismos que todos fiquem bem. E é possível? É possível. É possível. Agora, deputados, convenhamos que é muito difícil se renunciar em plena execução orçamentária a 25 a 30 bilhões de reais. Isso aí representa alguma coisa em torno de 18 bilhões de dólares. Mas, incrivelmente, o substitutivo do relator gerou esta renúncia. Não estava no projeto do governo. O governo não propôs esta devolução dos royalties às empresas produtoras. Claro que não. Foi o relator. Aqui, para nós, o governo, eu acho que não acompanhou devidamente esse processo. Tenho certeza que não acompanhou. Não acompanhou, deixa fluir. Não acompanhou. Então jogaram para o Congresso. É verdade. E o projeto originalmente também trazia prejuízo ao Rio de Janeiro. Nós no Rio dizemos, o governo colocou o Rio aos leões no Congresso Nacional. Não, o governo Muito se difícil. satisfez com o parecer do Henrique Eduardo Alves, que foi repudiado pela maioria. O governo do Rio de Janeiro, o governador teve uma posição de liderança nisso, eu acho que cometeu 2 erros. E que estão visíveis agora. Um confiou em que o governo federal bancaria a posição do Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão que na Câmara o governo jogou para a plateia. Basta olhar os votos. Governistas, todos a favor da emenda. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro do governador do Rio de Janeiro é achar que ia ficar como está. Não pode ficar como está. O que o governador do Rio de Janeiro podia ter feito é isso que o Otávio está dizendo. Não, vamos ter uma mudança, como preservar estados que recebem uma riqueza substancial e cuja perda terá um efeito dramático. A colocação nesses termos teria levado à busca da equanimidade e à proteção destes 194 municípios.